Seja muito bem-vindo ao meu canal Rica Sem Vergonha, com o programa Dando um Pontapé na Pobreza. Se você quer ser uma mulher próspera, de sucesso financeiro, você está no lugar certo, é aqui com a Rica Sem Vergonha. Se você não me conhece, eu sou a Lúcia Serri. Eu sou investidora, empresária, estou aí na jornada do desenvolvimento humano já há alguns bons anos. E esse canal nasceu para ajudar o maior número de mulheres a prosperarem, assim como eu. O episódio de hoje é para falar sobre pensamentos. Sim, pensamentos assertivos que levam à prosperidade. E talvez hoje você esteja aí se perguntando, mas por que eu não consigo prosperar? Por que está acontecendo comigo que fico aqui patinando, todo mundo fazendo, acontecendo? Não, todo mundo não, né? Algumas pessoas aí que são capazes de fazer acontecer e ir para frente, realizar. Pode ser que hoje eu tenha essa resposta para você. E é justamente sobre isso que eu vou falar. Pensamentos assertivos. A grande maioria de nós já sabemos que nós, seres humanos, né, e tudo que está ao nosso redor é energia, né? Nós somos energia, tudo é energia. E assim também são os nossos pensamentos. Nossos pensamentos são energia. Sendo eles energia, qual é a vibração que nós estamos emanando para o universo para que a gente consiga realizar os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos objetivos? E talvez seja aí justamente a chave que precisa ser dar uma viradinha na sua mentalidade para que você também consiga realizar. Os pensamentos, se nós não monitorarmos os nossos pensamentos, realmente a gente dá vazão a que muitas coisas não aconteçam na nossa vida. Porque nós, seres humanos normais, todos nós temos pensamentos positivos, pensamentos negativos. Mas o que vai diferenciar realmente com que eles interfiram na nossa vida é a atenção que nós vamos dar a cada um deles, né? Então, normal que tenhamos pensamentos negativos, mas qual é a atenção que eu estou dando para eles e qual a atenção que eu estou dando para os pensamentos positivos? Os pensamentos positivos, eles precisam se sobrepor aos pensamentos negativos. E a grande maioria, infelizmente, por questões emocionais, ainda não conseguem fazer isso. E eu pude constatar isso durante a minha jornada desses muitos anos que me trouxe até aqui, quando ainda eu era secretária executiva, e eu pude conviver com pessoas de níveis sociais, desde o alto escalão ali, milionárias, ricas e medianas e pobres. E quando eu participava das reuniões ali com os ditos milionários, os ricos, os que faziam acontecer, eu achava interessante, né, a vibração da mentalidade deles, por exemplo, num projeto. Eles podiam verificar que aconteceria, sim, alguns tropeços no meio do caminho para que aquele projeto fosse realizado ou não, e alguns empecilhos, mas eles não davam muita atenção a isso, né? Eles tinham soluções. Se isso acontecer, nós vamos por esse caminho. Se não der certo, a gente retrocede, vai por um outro rumo e assim, né? E eu ficava encantada com isso, porque nunca havia a desistência, né? Por pensamentos que pudessem atrapalhar esses projetos. Por outro lado, também eu via pessoas medianas ali que qualquer probleminha que aparecia num projeto simples dentro das empresas ali, já punha de lado, dizia que não ia funcionar, que aquilo era perda de tempo, e também aqueles que nem tentavam, né? Que nem não traziam projetos, não traziam ideias, enfim. Então, eu gostava até de conversar com essas pessoas com a mentalidade não é que eu gostava, mas eu queria entender, né? Porque é muito fácil você entender uma mentalidade de prosperidade, de não ausência de abundância, né? Mas a mentalidade que só fica, né? Naquela escassez, sempre na ausência da ausência, né? Eu venho de uma família simples, mas eu podia também observar, né? No próprio núcleo meu ali,
pessoas que eu amava, né, e amo tanto assim, a diferença, né, de mentalidade de um para o outro. Mas voltando na minha empresa, tinha uma pessoa também que era nosso copeiro, o seu José, faleceu muito cedo até. Eu gostava de conversar muito com ele, mas o bom dia dele, na maioria dos dias, era assim: bom dia, né? Cabisbaixo. E eu brincava com ele: levanta essa cabeça, dá um bom dia. Ah, porque hoje está chovendo, ou hoje porque tá um sol danado. Nunca estava bom, né? Então, estava sempre com aquele pensamento de que, ai, a vida é complicada, né? E eu dizia: não, a vida é muito boa, né? Você que não está sabendo levar essa vida aí de uma maneira, né, melhor, para que você veja ela diferente. Mas enfim, era uma pessoa sofrida, mas isso não justifica, né? Porque é justamente esse ponto que eu quero chegar. Existem pessoas que não conseguem ter pensamentos assertivos porque vivem o tempo todo no passado, vivendo as suas frustrações do passado, as suas dificuldades do passado. Às vezes eram dificuldades que nem eram delas, né, precisamente. Ela sofreu, é um reflexo, né, dessas dificuldades dos seus anteriores, mas que ela veio carregando também, né? Então são acúmulos de experiências que foi formatando essa maneira de se pensar, né? Essa mentalidade de escassez, de ausência, viver, né? Parece que tem pessoas que parecem que ficam disputando quem tem mais ausência de ausência, né? Já percebeu? É a mesma coisa quando você está num grupo de pessoas, assim, numa rodinha, né? Eu evito o máximo disso, que realmente nada, não me atrai esse tipo de pessoas, que é quando ficam ali disputando quem tem mais ausência de saúde na vida, né? Só fala de doença o tempo todo. Quando não é com ela, é com alguém que está ao seu lado. Eu acho isso muito chato. Então, eu pude comparar nesse tempo todo e depois também indo buscar, e foi até por isso que eu fui buscar mais informações em desenvolvimento humano, né, sobre psicologia positiva. Por que as pessoas agem como agem, né? Por que umas pensam mais assertivamente e outras ficam ali na lamúria, né? E é isso, os seus pensamentos, você fica numa vibração, né, numa sintonia, e que a sua energia vai vibrar, vai emanar isso que você está pensando. Então, como mudar esse quadro se você não estiver feliz com a sua situação? Transmutando as mensagens que esses pensamentos não assertivos traz para você, né? Pegar todas essas experiências, dessas mensagens do passado, transmutar, fazer mesmo uma lavagem, né? Uma lavagem não, uma faxina cerebral. Pegar lá como se você tivesse uma buchinha, ir lá na sua mentalidade e começar a dizer: olha, isso não serve mais para mim, isso foi bom enquanto durou, ou não foi, ou sem julgamento, sem vitimismo, né? Tudo na vida que a gente passa serve para alguma lição positiva, sempre. Se você for pensar aí, né? Ai, mas eu tive muito sofrimento porque aconteceu tal coisa na minha vida e isso me marcou demais. Você aprendeu alguma coisa no fundo com isso. Talvez que não fosse legal você fazer isso com alguém, ou enfim, né? Só você que vai saber dizer, mas é fazer essa faxina aí dentro do seu eu, né, do seu interior. Talvez seja muito interessante você vir com os olhos fora de você, né? Se você está tendo, por exemplo, comportamentos, por ter pensamentos não assertivos, pensamentos negativos, uma ferramenta legal, se você realmente quer mudar o trajeto, o rumo da sua vida, é você sair de você, olhar como se você estivesse fora de você e olhando tudo, se o que você tem pensado, o que você tem feito, né, os seus comportamentos, o que eles estão te trazendo ali de benefício ou de malefício,
Se os malefícios estão sendo mais pesados do que os benefícios, está na hora de mudar, está na hora de transmutar isso tudo aí dentro de você. E como é que você vai fazer isso? Com essa faxina que eu estou dizendo, né? Você vai fazer essa faxina mental, transmutar todas essas mensagens, né, que está impregnada no seu eu, porque na verdade você não é esses pensamentos não assertivos que você anda tendo, né, esses pensamentos negativos. A tua realidade é muito diferente do que você possa estar vendo aí para você. Né? Quando você dá uma viradinha de chave, quando você começa a se comportar de uma forma diferente, fazer um pouquinho mais do que você tem feito agora para mudar essa situação, você vai ver que era muito simples, assim, simples, não no sentido de fazer acontecer, mas de mudar, né, esse momento, de mudar esse pensamento, né, porque quando eu falo não é muito simples, porque se fosse, eu participei de muitos treinamentos aí no decorrer desses anos todos aí em desenvolvimento humano, e fui em treinamentos fora do Brasil também, então tive ali com 2, 3, até 5 mil pessoas, 7 mil pessoas. Eu fui num treinamento de 7 mil pessoas. E não tem como você, em 3 dias, você sair. Geralmente esses treinamentos acontecem de sexta a domingo. E na segunda-feira, você vai deparar com a vida como ela é, né? Então, se você não dá continuidade a fazer essa faxina, todos os dias um pouquinho, essa faxina no seu mental, dificilmente, eu falo dificilmente com assertividade aqui, dificilmente as pessoas vão mudar, porque não deu continuidade, sentiu lá, vibrou, uau, se identificou com as coisas que estavam sendo ditas, só que quando sai de lá e a vida é como ela é, você tem que querer demais, né? Colocar um esforço medonho ali para tirar tudo isso que ficou impregnado durante todo esse tempo que você teve pensamentos não assertivos, porque tudo isso tem a ver muito com autoestima, né? Então, não, mas eu me amo, eu me gosto, será? Então a gente precisa sempre estar nos perguntando até quanto eu me amo a ponto de não mudar o que eu não estou satisfeito do que eu estou vivendo hoje em dia. Até que ponto eu estou satisfeita com o meu ser, com o meu jeito de ser, que não me faz mudar algo que está atrapalhando com que eu consiga atingir, né, os meus objetivos, as minhas metas, a minha realidade. Então, uma dica legal aqui que eu vou deixar faça muitas perguntas para você, mas perguntas que não é o seu ego que vai responder. O interessante seria que você saísse, conseguisse, fecha seus olhos, saia de você, como se fosse uma outra pessoinha aqui olhando para você. Hoje em dia eu estou agindo assim, eu estou pensando assim, né? A minha vida tá assim, e tá legal? Não tá legal. Então, o que essa pessoinha aqui, que é você, olhando para você ali, poderia te falar, poderia te dar, né, um insight, falar assim, olha, de repente você tá deixando de fazer isso aqui para poder dar um movimentinho, fazer um pequeno movimento para que isso possa, talvez, mudar tudo na sua vida. Então, transmutar, né, todas essas mensagens negativas que você tem tido aí no acúmulo de todas as suas experiências do passado. Então, essa é a grande sacada, eu acho, né, que eu posso trazer aqui agora para vocês, para dizer, olha, se a sua vida não está como você está desejando, na sua vida financeira, né, que é o meu tema, né, sobre grana, sobre como mudar o seu mindset, fazer você ter força, ter garra para ir fazer acontecer, porque se você não tiver nenhum movimento,
não, e só ficar na lamentação, naquela rodinha de ver quem é que tem mais escassez, nada vai acontecer na tua vida, né? Você não vai ficar nessa mesmice até quando? Essa é a pergunta que você tem que fazer para você. Essa daqui tem que fazer, ó, até quando você vai se conformar em ficar desse jeito aí, né? E às vezes um pequeno movimento já te dá uma garra maior, né? A recompensa de um esforço maior. O que eu posso fazer hoje para ficar um pouquinho mais perto daquilo que eu desejo para mim? Então, são perguntas, né? O que eu mereço, né, hoje? E você merece tudo, né? Hoje eu não canso de dizer que nós somos semelhança, né? Se nós somos semelhança, imagem e semelhança do nosso Criador, eu acredito piamente nisso, não sei você, também se não acredita, não me importa, eu acredito, e é isso que eu vou trazer aqui para você. Se nós somos imagem e semelhança do Criador, não é possível que a gente venha, aliás, né, para essa vida, para passar ausência de ausência. E até para poder, como eu já falei em outros vídeos, ajudar aqueles que ainda não estão conseguindo por si só, que tem um certo grau maior ainda de dificuldades, os miseráveis, né? Aqueles que vivem numa miséria tremenda. Então, por que não nós conseguirmos evoluir, desculpa, de fazer diferente para que a gente mude a nossa vida e a vida dos que estão ao redor. Mas a questão aqui é sobre os seus pensamentos assertivos. Então você vai fazer, né? Vai parar, vai fazer essas perguntas poderosas. O que eu devo fazer daqui para frente? O que eu não devo pensar para mim? Sem, como eu disse, sem julgamento do ego. Porque senão você vai ter sempre uma desculpa. Eu ajo assim porque me aconteceu aquilo no passado. Eu ajo assim porque não tenho condições. Não. Eu sempre digo que quando a gente coloca um sapato, eu vou fazer uma analogia aqui com a vida, né? Um sapato apertado e a vida que se está levando. Se você põe um sapato e ele começa a te apertar, você vai para uma festa, por exemplo, e você põe um sapato bonito, né? E ele começa a te apertar enquanto você está ali dançando e tal, e começa a te fazer bolha. Cara, desculpa, eu vou arrancar esse sapato no meio da festa e vou dizer, olha, desculpa, tá me incomodando. Olha só, tá uma puta bolha no meu pé e eu não quero isso pra mim. Não quero me machucar, né? Então, a vida é a mesma coisa. Se esse sapato que você tá enfiado, a tua vida e hoje em dia tá te criando bolhas e você tá suportando, é porque não tá doendo o suficiente para que você tire esse sapato apertado e fala para a vida fluir. Então, há de se fazer todas essas perguntas assim, que parece muito simples e é muito poderosas essas perguntas, porque é a partir delas que você vai conseguir fazer essa faxina mental que você precisa para abrir, né, novos pensamentos de prosperidade, pensamentos de eu posso, eu consigo, eu vou fazer acontecer, ou seja, pensamentos assertivos, porque esses pensamentos é que vão fazer com que você se movimente para vibrar numa sintonia melhor, numa sintonia de prosperidade na sua vida. E não tem como falhar, né? Eu sempre, quando eu encontro com pessoas que eu vejo que têm pensamentos não assertivos, eu sempre digo, olha, com muito carinho, né? Eu tento chegar de uma certa forma que eu dou uma dica assim, olha, você precisa monitorar os seus pensamentos se você quiser mudar alguma coisa para melhor na sua vida. Porque a partir desse monitoramento é que você vai ver que tipos de pensamentos que você está alimentando o seu eu, né? A sua essência, Você não é esses pensamentos que não são assertivos dentro de você. Isso aí é um acúmulo de mensagens negativas, né? Pensando em mensalidades,
de mensagens negativas que você foi acumulando, né, com as suas experiências, mas você não é, né, essa mensagem negativa que pode estar impregnada aí dentro de você. Você é muito mais do que isso. Então, a minha dica para você, se quiser começar a modificar, né, ter mais pensamentos assertivos, começa a fazer essa faxina ontem no teu mental, né? Não deixa para amanhã nem para depois. Começa agora. E esqueça o passado. Tudo que foi do passado, se foi bom, se foi ruim, deixa para trás, né? É um novo começar, uma nova perspectiva, novas possibilidades para que você tenha novas oportunidades ou pelo menos novas tentativas de oportunidades para você agarrar. Isso vai alimentar a tua alma e você vai ver que a partir disso, então, a prosperidade vem para você de uma forma ou de outra, né? Em todos os sentidos da sua vida, prosperidade financeira, prosperidade no amor, relacionamento, profissional, o que quer que você esteja aí almejando no seu objetivo. Eu espero sinceramente, do fundo do meu coração, que você faça essa faxina aí dentro do seu mental, que você transmute todas essas mensagens negativas que vinham te acompanhando até aqui e que seus pensamentos sejam de sintonia de abundância e de prosperidade. Faça com que pensamentos negativos todo mundo tem, pensamentos positivos todo mundo tem. O que nós temos é que fazer com que os nossos pensamentos positivos anulem os pensamentos negativos. É normal que todos nós tenhamos, pessoas normais, né? Então, tem pensamentos positivos e negativos. É aquilo que eu já falei. Que atenção que você vai dar para esses pensamentos, um ou outro. É eles que vão reger a sua vida de prosperidade ou de escassez. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe, se inscreva no meu canal, comente, porque aí o canal vai ver que é de relevância e aí eu atinjo o maior número de mulheres para prosperarem, todo mundo aqui num exército de prosperidade para valer. Fiquem com Deus, até o próximo episódio. Um mundo de prosperidade para você. Namastê.